Olá, turma. Boa noite. Eu sou a Elisete. Estou aqui com vocês para estagiar com a disciplina de língua portuguesa da professora Araceli. E eu vim aqui para explicar um pouco, falar um pouco do conteúdo da professora que ela me repassou, que é advérbio e preposições. Então, eu vou falar alguma coisa do que é advérbio, do que seja preposição. Vou estar dando alguns exemplos, algum conceito para vocês, entendeu? Então, assim, gente, vamos começar com advérbio. No caso, advérbio. Advérbio, ele transmite a ideia de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, de negação, dúvida, certeza, tempo e etc. A definição. Do ponto de vista morfológico, o advérbio é uma palavra invariável. Do ponto de vista semântico, a experiência de tempo, afirmação, lugar e negação. Exemplos. Advérbio, verbo no sentido advérbio. O que seja isso? É o advérbio modificando o verbo. Entendeu? Quando o verbo, ele pode ser, quando o advérbio, ele pode ser modificado, entendeu? Aí aqui a gente tem alguns exemplos, umas palavrinhas até grifadas, para vocês estarem vendo, né? Onde é que pode ser modificado. Aqui a gente tem: as piadinhas começaram cedo na sala. A lutadora bateu muito na sua adversária. Anoitece tarde nessa época do ano. Os meninos compreenderam bem o recado do Dia das Mães. Eu não quero mais. Quanto mais estudo, menos entendo a matéria. Aí aqui a gente já tem os exemplos de advérbio modificando o adjetivo, que tem alguns exemplos. Aquela cena do filme é muito emocionante. Preparem-se que lá faz bastante frio. Essa mulher é bonita demais da conta. Quando era criança, minha família era bem pobre. Alguns pensaram que a aula era muito importante não era muito importante e decidiram faltá-la. Quero que todos saibam o quão inteligente ela é. Aqui a gente tem mais alguns exemplos de advérbio modificando outro advérbio. Também estão grifados, né? Que são esses que estão grifados, são os advérbios, né? É onde você pode estar modificando, pode estar tirando, pode estar substituindo por outras palavras, entendeu? Exemplo: aquele suco me fez muito bem. Estou te ouvindo terrivelmente mal. Ela ficou bem pior com o resultado. Há anos não durmo tão bem. Até mesmo Caetano fez uma música para a moça. Quanto mais, melhor. Se não quer ir, apenas não vá. Advérbio modificando orações. Exemplo: lamentavelmente, aquele homem não deveria estar lá. Eles assistiram aquele contrato tristemente. Todos os filhotinhos, infelizmente, morreram. Com clareza, eu expliquei a matéria e todos entenderam perfeitamente. Antigamente, nós éramos mais felizes. Esses aqui são alguns exemplos de quando você pode modificar o advérbio, né? Você pode estar modificando o advérbio por orações.
Aqui agora a gente vai falar do advérbio de modo. Exemplo: sei muito bem que ninguém deve passar o outro para trás. Advérbio de modo. O que é modo? Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas. Aqui vocês podem ver que eu coloquei vários exemplos de advérbio de modo, né? Que a gente poderia colocar aqui. Eu sei muito bem que ninguém deve passar o outro para trás. Aqui a gente pode estar mudando esse advérbio bem aqui, ó, de bem. A gente pode estar substituindo esse advérbio. A maior parte dos que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente e generosamente. Então, a maior parte desses advérbios, eles terminam em mente. Advérbio de intensidade. Advérbio de intensidade, aqui a gente tem um exemplo. Acho que por hoje você já ouviu demais. Aí aqui a gente poderia estar substituindo. Acho que por hoje você já ouviu muito. Ou então você já ouviu pouco. Ou então você já ouviu bastante, né? Assim, aqui, aí eu botei aqui embaixo, né, alguns exemplos de advérbio de intensidade, que é muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, mais, menos, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de muito, por completo. Agora aqui nós vamos falar um pouco de advérbio de tempo. O exemplo aqui: leia e depois me diga quando pode sair na revista. Aí aqui a gente pode estar substituindo também essa palavra quando por outra palavra. A gente poderia botar assim: leia e depois me diga qual daria certo aqui, gente, pra gente, né, trocar aqui. Leia e depois me diga quando, né, quando, então assim, leia e depois me diga quando vai sair na revista. Aí aqui embaixo eu coloquei uns exemplos de advérbio de tempo, que é hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, devoradamente, então, jamais, agora, já, enfim, afinal, breve, constantemente, entre mentes, imediatamente, primeiramente, provisoriamente. Isso tudo aqui são exemplos de advérbio de tempo, né, que a gente pode estar modificando numa frase, um advérbio de tempo por esses outros exemplos. Advérbio de lugar. Vamos dar aqui um exemplo. A senhora sabe aonde eu posso encontrar essa rua? Aí aqui, né, aonde aqui é o lugar, né, aonde eu posso encontrar essa rua. Aí mais abaixo eu coloquei uns exemplos de advérbio de lugar, que é aqui, dentro, ali, fora, acolá, atrás, detrás, acima, perto, debaixo, longe, defronte, adentro, né? E aí por diante. Tem esses exemplos que a gente colocou aí, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado e em volta. Esses são alguns dos exemplos de advérbio de lugar. Vamos lá agora falar do advérbio de negação. Negação, você já está dizendo. Negação é não. É quando alguém lhe nega algo ou alguma coisa. É não.
Advérbio de negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco e de jeito nenhum. Resumindo, não. Advérbio de dúvida. Vamos lá. Talvez ela volte hoje. Aí a gente poderia colocar o quê? Possivelmente ela volte hoje. Provavelmente ela volte hoje. Quem sabe ela volte hoje. Então, assim, a gente pode tá substituindo essa palavra talvez, que é o advérbio de dúvida. Por acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por cento e quem sabe. Advérbio de afirmação. Exemplos. Realmente eles sumiram. Sim, eles sumiram. Certamente eles sumiram. Então aqui a gente poderia estar substituindo essa palavrinha, esse advérbio de realmente, por outros advérbios de afirmação, que eu coloquei uns exemplozinhos aqui também, de advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, decreto, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente. Esses são alguns dos exemplos de advérbio de afirmação. Advérbio de interrogação. Exemplo: e então, quando é que embarca? Onde? Interroga, é lugar. Como? Modo. Quando? Tempo. Por quê? Causa. Por quanto? Preço e intensidade. Para que finalidade? Então, aqui são alguns exemplos de advérbio de interrogação. Advérbio de ordem. Exemplos. Exemplo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus amigos por comparecerem à festa. Aqui é um exemplo de advérbio de ordem. A gente tem alguns outros exemplos de advérbio de ordem, que pode ser depois, por seguinte, consequentemente, em seguida e primeiramente. Advérbio de exclusão. Exemplo: todos ficaram com alguém na festa, menos ele. A gente poderia estar substituindo essa palavrinha menos. Todos ficaram com alguém na festa, exceto ele. Então, a gente poderia estar substituindo essa palavrinha por outro advérbio de exclusão, que pode ser o quê? Apenas, exclusivamente, exceto, salvo, senão, somente, simplesmente, só e unicamente. Advérbio de inclusão. Exemplo: até ela vai vir à festa. Aqui até ela vai vir à festa, a gente poderia colocar inclusive ela vai vir à festa. Aí aqui, exemplos de advérbio de inclusão. A gente pode falar até, inclusive, também, mesmo, demais. Todos esses, eles são advérbios de inclusão. Locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, temos o quê? Aí a gente tem uma locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Iniciam ordinariamente por uma preposição. Certamente ele será eleito. Com certeza ele será eleito. Ele falou claramente. Adjetivos adverbializados. Frequentemente, as pessoas usam na fala adjetivos para exprimir circunstâncias que na norma padrão seriam melhor expressas se fosse por meio dos advérbios. Contudo, esse uso de tão frequente acabou em parte sendo incorporado pela variedade padrão informal como é possível.
Exemplo, fala claro em honra da sua defesa. Falou pouco, mas falou bonito. Agora a gente vai ver a diferença, né? Que apenas uma palavrinha, uma mudançazinha pode fazer numa frase. Comprei, cara, a fruta. Cara, aqui é o quê? É adjetivo. Comprei caro a fruta. Caro, no caso, aqui é advérbio. Então, aqui a gente está finalizando, gente, essa parte desse conteúdo de advérbio. Só que eu vou continuar com vocês falando sobre preposições, né? Que eu fiquei com esses dois conteúdos da professora Araceli, né? Para passar para vocês. Aí eu falei um pouco sobre advérbio, né? Quais são os tipos de advérbio, quais são os modos do advérbio, quando que você pode estar mudando advérbio por oração, advérbio por advérbio, advérbio por verbo, entendeu? Então, eu expliquei um pouco sobre advérbio. Agora, a gente vai falar um pouco sobre preposição. Preposição. A definição. Preposição é uma palavra relacional, ou seja, que liga duas outras palavras entre si, de modo que o sentido da primeira é completado pela segunda. Quais são as principais preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Locução prepositiva. As locuções prepositivas geralmente terminam com uma preposição. Vamos dar aqui alguns exemplos de locuções prepositivas. A fim de, abaixo de, acerca de, além de, antes de, ao lado de, a par de, a partir de, apesar de, através de acordo com, defronte de, dentro de, em favor de, em frente de, em lugar de, em redor de, em vez de, para com, perto de. Aqui são alguns exemplos, né, que a gente pode estar utilizando, pode estar vendo, pode estar tirando alguma dúvida. Quais são as preposições? Quais são os exemplos de locução prepositivas? O que a gente pode usar? Então, aqui tá alguns exemplos para vocês. Exemplo. Encaminhei o requerimento junto à documentação. O que a gente poderia mudar aqui? Com a, porque aqui, ó, se a gente for ver, são os exemplos, né? Aí a gente pode estar usando aqui. Encaminhei o requerimento junto à documentação. Eu poderia colocar: encaminhei o requerimento com a documentação, né? Já mudou a frase. Levantou-se cedo a fim de pegar o voo das 5. Levantou-se cedo para pegar o voo das 5. Ao invés de, a locução prepositiva, ao invés de, é empregada com o sentido de ao contrário de. Ao invés de perdoá-lo, culpou pela derrota. Eu dormi mais após o estrondo, ao invés de acordar. Em vez de. A locução em vez de significa no lugar de, exprimindo uma troca ou substituição, mas pode ter também o sentido de, ao invés de e ao contrário de. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em vez de viajar,
ficou trabalhando. A gente poderia botar em lugar de viajar, ficou trabalhando. Em vez de rir, chorou. Ao contrário de rir, chorou. A gente pode estar mudando essa frase também, né? Não que ela vai mudar o significado. A gente vai mudar o modo, a escrita, o sentido, mas não a frase. Combinação e contração. Há casos em que a preposição se une a outras palavras, dando origem a uma combinação ou a uma contração. Exemplo: os gatos da vizinha se espreguiçavam ao sol. Nessa frase, o da aqui, ele é uma contração. Se espreguiçavam ao aqui, ele é uma combinação, né? Então, aqui, os gatos da vizinha se espreguiçavam ao sol. Aqui você tem uma contração e você tem uma combinação. Nessa frase, o da é a contração e o ao é uma combinação. Quando é que ocorre uma combinação? Quando a preposição se liga a outra palavra sem oferecer redução. Então, assim, a palavra se liga uma a outra, mas ela não reduz no tamanho, no sentido da frase. Ao é uma preposição. A mais artigo o. Aos é uma preposição. A e mais artigo os. Aonde? Aonde aqui, o a, ela é uma preposição. E onde é um advérbio. Então, vocês podem ver aqui, ó, ao. Ao, no caso, o a é preposição e o o é artigo. Aos, no caso, o a é preposição e o os é artigo. Os é artigo. Aonde? O a é a preposição e o advérbio é onde. Exemplos: gatos se espreguiçavam ao sol. Aqui você tem uma preposição e você tem um artigo. O crédito oferecido aos empresários não foi suficiente para a realização da obra. Aqui também tem uma preposição e tem um artigo. O motorista foi aonde eu determinei. Aqui tem uma preposição e um advérbio. Contração, como eu falei, ela ocorre, né, quando a preposição se une a outra palavra, sofrendo redução. Do, preposição de mais artigo o. Na, preposição em mais artigo a. Pelo, preposição per mais artigo o. Contração. Vamos dar bem aqui alguns exemplos para vocês de contração. Contração desse. O de é a preposição. Esse, ele é um pronome demonstrativo. Desta. De é a preposição que a gente já sabe. Agora, o esta é um pronome demonstrativo. Naquele, o em é uma preposição. Aquele é um pronome demonstrativo. Contração. A colheita do café começará em breve. De é um artigo, é uma preposição, mas o o é um artigo. Nas férias faremos uma viagem pela Amazônia. P é uma preposição e o a é um artigo. Preposição per.
A preposição pé, que equivalia a por no português antigo, hoje só é usada na contração com os artigos e pronomes a, o, aos, os, resultando em pela, pelo, pelas, pelos. A mais a é uma crase. Na união da preposição a com o artigo a ou com o pronome demonstrativo a, aquele, aquela e aquilo, ocorre um tipo de contração chamada crase, que é indicado na escrita pelo acento grave. Exemplos: sua dedicação à empresa foi reconhecida por todos. O A aqui ele está com acento grave. Um dia voltarão àquela encantadora ilha. O A aqui de aquela também é uma crase. Crase. Quais são as regras da crase? A primeira regra é: só ocorre uma contração com o artigo feminino a antes dos nomes femininos. Então, a primeira regra é: só ocorre na contração com o artigo feminino a antes dos nomes femininos. 2. A regra 2. Para isto, os nomes e os verbos que antecedem devem ter em sua regência a exigência da preposição a. Terceira regra. Apenas com os pronomes aquele e aquilo ocorre algo no masculino. Crase. Método de verificação. Caso haja dificuldade em identificar a regência com a preposição a, basta substituir o substantivo por um masculino. Exemplo: devido à tempestade, não saí de casa. A gente pode colocar aqui: devido ao mau tempo, não saí de casa. Portanto, é uma crase. Devido à tempestade, não saí de casa. O verbo ir. Como se pode verificar, o verbo ir, ele pede a preposição a grande parte das vezes. Porém, nem sempre isso ocorre. Por isso, há um ditado que resolve essa dúvida sem ter que recorrer a conhecimentos muito específicos da linguística. Se vou a e volto da, a crase. Se vou a e volta de, crase para quê? Volto da Bahia, logo vou à Bahia. Volto da Bahia, portanto vou à Bahia. Volto de Bahia, assim vou à Bahia. Volto de casa, porque vou à casa. Volto da casa da minha mãe, dessa forma volto à casa da minha mãe. Horas. Que horas você tem? Passo aí às 3 da tarde. Aí aqui verificando a gente pode botar: passo aí ao meio-dia. Ao invés de botar passo aí às 3 da tarde, a gente bota passo aí ao meio-dia. Portanto, passo aí às 3. Passei as 2 horas do filme dormindo. A gente pode botar assim: passei o meio-dia do evento dormindo. Portanto, passei as 2 horas do filme dormindo. Vamos ver aqui o que a gente ainda tem de preposição, né? Deu uma saidinha aqui de onde a gente tava, né, gente? Aqui.
Eu acho que é só isso, os slides. Aí, portanto, passei as 2 horas do filme dormindo. Aqui, gente, a gente tá falando um pouco sobre preposição, né? No início da videoaula, a gente estava falando sobre advérbio, né? Que foram os 2 conteúdos que a professora passou para mim. Então, eu falei um pouco sobre o advérbio. Agora eu falei um pouco sobre preposições. Eu vou estar postando o link dessa videoaula no grupo de WhatsApp de vocês. Eu vou pedir para que vocês assistam, né, a videoaula. E qualquer dúvida, né, que vocês estejam perguntando, porque eu também estou no grupo, eu posso ir tirando essas dúvidas. Eu vou estar lançando uma atividade para depois que vocês assistirem o vídeo, né, para vocês estarem respondendo, para saber se realmente vocês aprenderam, para saber se realmente vocês têm alguma dúvida, né. Vou também estar fazendo um vídeo de apoio, né. Nesse vídeo eu vou estar respondendo as perguntas que eu lancei na atividade, que eu vou lançar na atividade. Então, vocês respondam, que no vídeo de apoio eu vou estar tirando essas dúvidas, eu vou estar dando essas respostas para vocês estarem conferindo se elas estão corretas. Eu vou fazer um vídeo de apoio também, falando sobre aplicativos, porque tem aplicativos que ensinam sobre preposições, sobre advérbio, que tem uma definição, que também tem mais exemplos, mais alguma coisa para sobrecarregar essa disciplina, né? Esse assunto, porque a gente nunca fala de tudo, mas sempre tem mais alguma coisa ali, a gente pode procurar. Então, eu vou estar postando essa atividade para vocês. Peço que vocês respondam. Vou estar postando os links do vídeo de apoio. Peço também que vocês assistam para estar tirando as dúvidas. Estou no grupo à disposição para o que vocês precisarem. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, que tenha saído alguma coisa sobre esse assunto que vocês aprenderam, né? Se vocês também quiserem, eu posso estar postando esses slides para vocês no grupo de WhatsApp, né, que é o que vocês mais usam. Se vocês quiserem, eu também posso estar postando para ir tirando as dúvidas de vocês lá no grupo, para ajudar também na tarefinha de vocês, quando vocês forem fazer, né? Aí vocês podem estar me procurando também. Aqui tem os conceitos, as definições, os exemplos de verbos, de advérbio, né, modificando. Então, vocês podem estar vendo esses slides. Se vocês quiserem, eu vou estar postando esses slides lá no grupo de WhatsApp, né? Mas eu peço que vocês assistam também a aula. Assistam também a essa videoaula, né, que a gente está passando para vocês. Isso é muito importante nesse período de pandemia. Isso é né, uma forma de comunicação. A gente tenta fazer o melhor para que vocês não fiquem atrasados, que vocês não percam o ano. Então é isso, gente. A gente está terminando aqui a nossa videoaula, né, falando sobre o advérbio e preposições, né, que eu já dei exemplos, já dei conceito, né, já modifiquei algumas frases, deixei as frases grifadas para você saber onde é que muda, quando é que muda, né? Vou estar lançando essa atividade e esses vídeos de apoio, como eu já falei para vocês, que é para dar mais uma ajudadazinha, né, no conteúdo. Eu vou também tá mostrando para vocês um ótimo aplicativo para vocês estarem aprendendo mais um pouco sobre advérbio e preposições. Eu nem sei se vocês sabem, mas existem aplicativos, né, que não é que ensinam, mas que auxiliam, né, língua portuguesa. Vocês também podem estar procurando lá na Play Store.
E eu vou dar para vocês lá o nome desse aplicativo, como que ele funciona, como que vocês instalam ele para vocês estarem estudando, certo, gente? E é isso. O meu boa noite e o meu muito obrigado.